Muito bom dia a todos, iniciando o bate-papo de abertura desta quarta-feira, dia 20 de janeiro de 2016. Aqui com vocês, Fábio Figueiredo, trazendo as movimentações e mais uma abertura em queda. Estamos nos acostumando aí praticamente com essas movimentações negativas do mercado. Quem me acompanha ao vivo, Fábio Figueiredo trazendo as movimentações. O áudio está estranho. E mais uma abertura em queda. Agora sim, o áudio estava com o canal trocado aqui, agora aparentemente está tudo ok. Se o pessoal puder me dar um feedback de como está o áudio e vídeo, eu agradeço. Eu já arrumei aqui o canal. Legal. Eu vou fazer o seguinte. Perfeito. Legal. Então, bom dia aí, pessoal. Legal. Bom, então na tela temos aí o índice futuro. Deixa eu ajustar aqui minha câmera. Aí. Então, o índice futuro caindo 1,60, gap de baixa, primeiro movimento já configurado. Podemos marcar a mínima do dia, candle que vem a fechar então abaixo de 37.450 nos gera venda. Compra somente acima da linha da água. Entendo sim que alguns traders pensarão em compra se o mercado romper a máxima do dia, ou seja, violar a máxima da primeira hora. Errado não é, até porque não existe certo, não existe errado, mas não é uma conduta que a gente assume de maneira mais sistemática. Tá? É possível traçar aqui uma linha de retorno conectando os últimos fundos. Vou traçar uma linhazinha aqui sem roubar, né? Então tá aí uma linha de retorno que a mínima de hoje encontrou. Essa é a linha de retorno de um canal de baixa que aí está desenhado. Tá? Ou seja, quem opera por análise técnica clássica, sim, pensaria em comprar na superação da máxima desse candle que atingiu essa zona de preço. Como eu disse, não é uma abordagem que a gente segue de bate-pronto. Compra dentro da nossa filosofia somente acima da linha da água, o que está bem longe de acontecer, né? O mercado teria que subir aí mais de 1,70%. Lembrando que se o mercado perder a mínima do dia, em candle fechado, aí sim teremos uma venda e esse canal aqui poderá até mesmo ser duplicado para baixo e esse seria uma estratégia para mensurar a nova rota de movimentação do índice. O dólar WDOG16 vai montando aí então o primeiro movimento também, só que na compra, né? O dólar abriu em alta, 0,60, está devolvendo agora, inclusive começa a sugerir a possibilidade de fechar o gap. Não assumimos esse trade contra o gap, venda somente abaixo da linha da água. A linha da água é um importante parâmetro para a gente que opera no intraday. É nada mais nada menos que o fechamento do último pregão. E o rompimento desse ponto significa a frustração de todos aqueles que abriram posição na compra nesse pregão, né, no pregão em questão. Seria a troca de polaridade do dia. Né? Então temos aí o dólar, gráfico de 15 minutos, aqui o gráfico de 60. Podemos observar até mesmo o teste da resistência daquele alargamento que a gente tinha mensurado alguns pregões atrás. Né? Então tá aí o dólar. Deixa eu só dar uma olhadinha, parece que os preços seguraram também numa linha de retorno no canalzinho de alta. Aí está. Né? Lá que o mercado se segurou. Bom, juro, DI F17 caindo 0,5%. Tá? Eu vejo o juro em busca do suporte lá de 15,10. Ontem o mercado acabou perdendo o suporte dado pelo fundo anterior, mas não confirmou, não foi em candle fechado, foi só em violar, o mercado violou apenas o suporte, o que deixou difícil a crença de que o mercado deve seguir até lá de maneira fácil. Né? O mercado nunca faz nada fácil, né? Sempre dificulta as coisas. Então vai de cada trader confiar ou não naquele sinal que está sendo observado.
Apesar de o candle de ontem ser um candle comprador, eu não ponho fé nesse candle. Afinal de contas, a gente tem zigue-zagues descendentes, média de 21, já apontando para baixo, e quase aí, mais 2 pregões a gente deve ter o cruzamento dela com a média móvel de 50, o que se torna mais um critério de tendência de baixa. Tá? Bom, o milho abrindo em leve alta. Quem opera por média móvel de 9 está comprado no momento. Quem não tinha conseguido montar a posição no contrato F, né, e pegar esse movimento, e não tinha feito a rolagem do F para o contrato H, já tivemos um sinal fraco de compra, mas um sinal de entrada, que foi a separação da máxima desse candle que tocou na média móvel de 9. Percebo que o retorno à média esperado aconteceu e, no momento, o indicativo é de retorno dos preços para a resistência por hora. Agora, se houver a perda da mínima desse candle aqui, aí os preços devem buscar a média móvel de 21. E o boi? Bom, BGI F16 em alta também, compra por média móvel de 9 aberta desde o dia 7, já com lucro no bolso, 1,50, ou se comprou na separação da máxima em torno de R$1,20 de lucro. O boi indo em busca do alvo em R$152. Tá? Posições que estão em aberto. Ontem foi feita uma posição na compra de IFR2, né, pelo método Stormer, na Alup 11. A entrada foi feita, o alvo está nas últimas duas máximas, ok? E o stop 5% em relação ao ponto de entrada. Então, lá na faixa dos R$10,55 é o stop da Loop. Ontem nós encerramos várias posições vendidas que tínhamos em aberto. Tá? Foi encerrada a Eletropaulo, que superou a máxima do último pregão. Foi encerrada Itaúsa, que abriu acima da máxima do candle que se aproximou da realização parcial. Ok, o mercado continuou em queda. Quem não fez a RP, ou que não encerrou por essa condição, pode conduzir esse trade de alguma outra maneira agora. A maneira que eu conduziria seria na superação da máxima da primeira hora. Por algum motivo aqui não aparece aqui. Tá? Superação da máxima da primeira hora do pregão. Pode ser uma abordagem interessante. A gente já tinha encerrado a Bradespar, né, ainda no dia 18. Bradespar por hora, o melhor trade do ano. Okay. E também ontem encerramos Rumo 3. Trade na compra de retorno à média. O mercado não chegou a ir até a média de fato, mas fez um movimento que é suficiente para a gente conseguir extrair algum lucro. Lembrando que a entrada foi feita antes desse candle fechar, né? Então no próprio candle, no próprio fechamento do dia, a gente já conseguiu fazer a realização parcial. Foi 247 a entrada. Os preços estavam mais ou menos aqui. 247, aqui assim. Aí todo esse movimento aqui acabou sendo o leilão. Então, às vezes a sorte também acontece, né? O evento sorte também se faz presente. Então é isso. Índice futuro tem aí o teste da linha de referência do canal de baixa. Por essa avaliação, a expectativa seria de alguma entrada de pressão de compra, confirmada na superação da máxima da primeira hora. No entanto, se tiver um candle fechado abaixo da mínima do dia, teremos uma venda. E o dólar tem aí uma movimentação lateral. O rompimento da máxima do dia traz compra. Perda da mínima do dia abre espaço para o teste da linha d'água. Rompimento da linha d'água gera venda. Ok? Muito bem. Já podemos observar então as perguntas do pessoal. Quem acompanha ao vivo sabe que pode interagir comigo. Quem acompanha a gravação envia questões no próprio YouTube. O Zero à Direita coloca que hoje a gente tem o Zero à Direita e o Onaka, né, colocaram, a gente tem reunião do Copom hoje, quarta-feira, né, última quarta-feira do mês. Decisão aí do possível aumento da taxa de juros, né, espera-se 0,5%, não, 0,25%. Vamos ver o que é decidido. Tá? Sai depois aí do fechamento do mercado. Bom, enquanto chegam as perguntas, tem poucas perguntas ainda, vamos dar uma olhada nas aberturas. E quem é que abre em queda? Ela, sempre ela, Petrobras. Tá? Abrindo com 5,5 de queda.
Temos a Petro indo em busca da linha de suporte dada pela máxima lá de 97, fundo aqui de 2002, está lá na faixa de 4,20, 4,15. Entre o valor mencionado e 3,40, a gente tem uma zona de suporte esperada muito forte, tá? Que é a retração de 61 de toda a alta que vai lá de 94 até 2008. Olha que retração importante, né? Papel que atingiu mais de 40, 50 reais, 54 reais foi a máxima do papel. Corrigiu aí mais de 90% em relação ao topo, né? Tá? Então tá aí. Deixe seus alarmes ali, vamos ver como é que o mercado reage ao teste daquele ponto. A Petro está bem sobrevendida. A gente tem aqui o índice de afastamento em relação à média móvel, índice de 49%. Então é uma distância muito grande da média móvel de 21. Tá? Vejam que ela já atinge os seus padrões aqui de extremo, né? Que é a faixa de 50% de afastamento. Ó. O último ponto que aconteceu foi lá em 2014, depois isso aqui em 2015. Tá? Então ela está chegando lá naquele mesmo nível de afastamento. Ou seja, se esse candle hoje virar um candle branco, é possível aceitar como um trade de retorno à média, um trade contra a tendência. No intraday, temos aí o papel, seguindo em queda, não vejo motivo para comprar agora, não vejo motivo para vender. Aguarda a formação de no mínimo um candle para tomar decisão. Vale em queda, perdendo o fundo anterior. Tá? Então vejam aí a Vale renovando as suas mínimas, ficou de lado aqui por 4 pregões, perde o suporte, tá aí a Vale. Aqui acabou desenhando nos últimos dias um triângulo descendente, que no gráfico de 60 minutos vai perdendo esse suporte no 60. Assim que fechar essa primeira hora, perder mínima daria para fazer uma venda, apostando então na continuação desse movimento de queda. Tá? Nos 15 minutos, um indivíduo mais agressivo já faria venda na perda da mínima desses primeiros 15 minutos. Seria uma abordagem bem agressiva, apostando aqui nessa figura que a gente acabou de visualizar. Os bancos. Itaú já abriu? Ué, por que não está abrindo meu livro de ofertas aqui do Itaú? YouTube 4. Já abriu, caiu no 1.7. Tá aí, agora sim, né? Cai no 1.7. Esse aqui é o gráfico de Itaú de longo prazo. Veja que ela está indo lá para a faixa dos 21,80. Tá? Ali naquele patamar a gente tem a retração de 382 dessa perna que vai de 2002 a 2008. Tá? Temos uma zona de suporte que agrega aquele ponto. Né? Então, entre essas duas retrações aqui, a gente vê um suporte relevante. No intraday, o papel acabou de abrir. Dependendo que esse candle fechar, do jeito que esse candle fechar, a gente vai poder desenhar uma estratégia para day trade eventualmente. Bradesco também em queda, embora ainda não perdeu o fundinho anterior. Banco do Brasil em queda e perdendo o fundo anterior. Lembra até mesmo o gráfico da Vale, né? Papel que a gente vai poder observar com bastante carinho no intraday. Deixa eu anotar aqui, né? Então, por enquanto, os papéis mais líquidos já têm um cenário apropriado para intradia. Natura, caindo 4,5%. Indo em busca aqui do suportezinho, não só indo em busca, mas perdendo. Se fechar abaixo de 21,20, deve buscar 18,70. Tá? No intraday a gente tem a barra elefante, mais longe da média, então difícil de ser operada. Tá? Aqui o ideal é que o mercado fique de lado, a média se aproxime, para aí sim mais tarde a gente pensar numa venda. Papel que a gente vai observar. O que mais? Olha, só com essa trinca aí já está ótimo, né? Vale, Banco do Brasil e Natura. Papéis que a gente pode olhar mais de perto mais tarde para
day trade. Papéis mais fortes do dia, por enquanto, Gol subindo 4%, mas no gráfico diário uma tendência que afugenta aí aqueles que preferem operar a favor dela, né? No intraday, um gráfico horrível, não tem por que procurar operação de day trade nesse tipo de gráfico. E os outros papéis que têm uma movimentação positiva não tem liquidez, né, para intraday. Tá? Só o juro futuro aí, os contratos mais longos em alta, né? Ó, aqui o F17 caindo meio 0,65 e os contratos mais longos aí subindo, tá? O que indica que para o mercado, para um prazo maior, a taxa de juros ainda deve seguir em alta. Legal. Então, agora sim, algumas questões. Vamos responder aqui a questão do Rascred. Ele pede uma avaliação de Light, que vejo que quando chegou a R$7 parece que não cai mais. Poderia comentar sobre ela, por favor? Claro. Então, Light 3 atingiu R$7. Não sugiro que você mantenha esse tipo de crença, né? Ah, o mercado bateu tal valor, é impossível continuar caindo, é impossível que caia mais. O mercado financeiro não existe impossível, né? Tudo pode acontecer. O mercado sim pode continuar caindo e ir para zero, ir para centavos. E se a gente olha esse gráfico de maneira bastante fria, é o que a gente espera, né? Porque a gente teve há pouco tempo atrás, vou dar uma limpada nesse gráfico aqui. Eu ia dizer que a gente, dá para dizer que a gente teve um triângulo descendente aqui, né? Teve no mínimo 2 testes. A gente até poderia pegar isso aqui e projetar para baixo e mensurar o novo alvo. Olha onde é que está o novo alvo da Light. 2,25. Essa linha de tendência de baixa, a gente pode copiar ela e largar a partir desse fundo. Ó, e vejo que o mercado está bem longe aqui da linha de referência do que seria então um canal de baixa. Tá? Olhando com zoom, eu não vejo motivo para comprar. O papel está longe da média, é verdade, mas não tem nenhum sinal comprador. Tá? Se esse candle de hoje virar um candle branco e amanhã superar a máxima, aí daria para trabalhar um trade. Melhor, eu estava olhando no gráfico semanal. Né? No diário, a condição é a mesma. Né? O mercado está longe da média. Se a gente hoje tiver um candle branco e amanhã superar a máxima, a expectativa seria de algum tipo de retorno à média. Retorno à média. Tá? Ou seja, trade rápido para extrair alguma coisa. Né? Essa filosofia de trade ela é muito difícil. Tá? Os dados estatísticos elas não são tão animadores assim. Tá? Então não tem porque a gente. Eu sei que faz bem pro ego comprar um papel próximo do seu fundo e participar de um movimento de reversão. Mas é muito difícil fazer isso de maneira consistente. Tá? Então, não operar retorno à média não é, não é imprescindível que você opere retorno à média para ser bem sucedido como swing trader. É isso que eu queria dizer. Tá? Bom, barra elefante na Petrobras. É operável na perda mínima. No gráfico de 5 minutos colocou o cascudo. Olha, é uma barra elefante? É uma barra elefante. Problema, longe da média, cascudo. Então, não é aquela barra elefante perfeita de ser operada. Tá? O ideal é aquela que sai da média, como essa aqui. Guarda essa barra elefante como exemplo para ti. Ó. Olha só, saindo da média. Venda. Quando perdeu a mínima é venda. Aí carrega pela média móvel de 9. Tá? Isso aqui é operável. Aqui, isso aqui tem mais cara de ser uma barra de exaustão do que uma barra de continuação, né? De ignição, melhor dizendo. Que ela está bem longe da média. Então aqui a conduta mais propícia seria esperar um primeiro movimento. Seria uma conduta mais tranquila. Legal. O Bruno aqui mandou umas questões interessantes. Primeiramente, ele parabenizou sobre o evento de ontem.
Obrigado, Bruno. Que bom. Que bom. A gente vai dar eu vou dar um jeito de disponibilizar essa gravação. Vou conversar com o pessoal aqui pra gente disponibilizar. Não era a ideia inicial disponibilizar a gravação, mas a gente vai fazer isso a princípio, tá? E ele coloca também, qual seria uma conduta ou cenário para uma compra ou venda de suporte no gap? Bom, o Leandro tem usado essa estratégia, né? Quando o mercado testa o gap, se ali deixou um candle comprador, busca uma compra. Se ali deixou um candle vendedor, busca uma venda. Vamos ver se a gente consegue achar um exemplo aqui apropriado para isso no gráfico da Petro. Aqui, por exemplo. Então aqui o gráfico de 15 minutos da Petrobras. O gap está aqui, né? Aí o mercado fecha. Opa, de novo. Aí o mercado fecha o gap, fechou, deixou candle preto. Isso aqui seria uma venda. Tá? Então, o stop fica 10% da média da volatilidade. Então, naquele cenário seria 1,40 de stop. Ó, ficaria lá 6,47. Vamos botar 6,48 para ficar 10 centavos. Pega esse risco de 10 centavos e joga para baixo. Então, em 6,28 você faz a realização parcial. Pum, bateu no RP. Feita RP, você conduz agora ou pela média móvel de 9 ou pelo high-low. Tá? Supondo que a gente vai conduzir pelo high-low. Aqui teria encerrado no final do pregão, né? Porque aqui já é outro pregão. Entendido? Então, uma estratégia válida, clássica de day trade, né? Então, se o gap é de baixa, fechou o gap, deixou o candle preto, tem venda. Tá? E o contrário também é válido. Abriu em gap de alta, testou o gap como suporte, vamos ver no dólar. O dólar costuma fazer isso. Ó, aqui teve uma venda anteontem, né? Fechou o gap, deixou ali candle preto, venda. Vamos ver o oposto. Aqui de novo, a mesma coisa. Ó, fechou o gap, candle preto, venda. Fechou o gap, candle preto, venda. Olha quantos exemplos, né? Fechou o gap, candle preto, venda. Aqui o oposto, ó. Vamos ver um cenário oposto. Aqui está o gap. Fechou o gap, candle branco, compra. Entendido? Enfim, por aí vai. Estratégia clássica de day trade, né? Acho que a primeira estratégia que se aprende quando a gente começa a operar no intraday é essa. O Nelson coloca sobre a palestra presencial dessa semana foi gravada. Na verdade, a palestra foi semana passada, Nelson. Ontem a gente fez a transmissão. E ela vai ser disponibilizada. Fiquem atentos no e-mail de vocês, tá? A gente vai avisar por e-mail. Vlad, muito bom dia, diz o Wagner. Pode comentar Ciel 3? Claro. Ciel 3, então, em tendência de baixa. Lembrem, a gente tinha o seguinte cenário quando o papel tocou esse suporte. A gente colocou que, como não existia um afastamento da média muito grande, o ideal aqui seria esperar o movimento lateral de 2 dias, que era esse movimento aqui, não fazer nada. E se o mercado perdesse o suporte num candle preto grande, fazer uma venda. Aparentemente, o mercado fez o que a gente pediu, né? Ficou de lado, falta agora um candle preto perdendo o suporte. Logo, Wagner, se a gente tiver essa condição, vamos buscar uma venda no papel no dia de hoje. Tá? Para swing trade, o papel tem espaço para cair até a faixa de 29, então tem aí mais uns R$ 2 para cair dentro de uma ótica de prazo maior. Ali, aparentemente, a gente tem um fundo de uma onda 4, a retração de 61 de 382 da última perna de alta. Tá? Se o mercado aqui não segurar, a gente deve ver se ele vir até a faixa de 22. Tá? Mas a princípio, a faixa de 29 é um importantíssimo suporte para o papel. No intraday, tem uma barra preta direcional, tá? Mas longe da média. Então não é uma barra operável, entre aspas. Ela por si só, né? Ela por si só.
Vlad, arma na cabeça. Qual opção da Petro você compraria agora? Qual opção da Petro eu compraria agora? A mais líquida. Simples assim, tá? Então você pode colocar, vamos ver aqui, qual que é a mais líquida no momento? Petro B50. Então pega o valor que você aceita perder por completo e essa é a opção. Quanto você aceita perder? R$ 500? R$ 1.000? 2.000? Quanto? Daí cada um sabe nem que aperta o sapato, né? Não vejo problema nenhum em fazer isso. Nenhum. Desde que você aloque o valor. Que se perder tudo, não vai ficar com sequelas emocionais. O Regis coloca, Vlad, bom dia. A abertura do mini hoje é considerado um Monster Gap? Não, Regis. O conceito do Monster Gap, ele tem mais a ver com esse gap aqui, ó, desse dia, do dia 15. Tá? O Monster Gap ele não é só um gap grande, ele é um gap que frustra completamente o candle, o sinal do candle anterior. Por exemplo, esse dia aqui, no dia 14, o mercado deixou um candle comprador, sugerindo que no dia seguinte teria muita probabilidade de abrir em alta. Aí no dia seguinte o mercado abre com uma queda de 2,20%. Então isso aqui é um Monster Gap, entendeu? É quando o sinal do dia anterior ele é frustrado quase que completamente pela abertura do dia seguinte. Tá? Ontem também nós tivemos um Monster Gap. Ó. O dia de anteontem foi um candle preto que fechou próximo da mínima. Nenhum sinal de que no dia seguinte tenderia a abrir em alta. O mercado abriu em alta ontem de 1,5%. Então ontem também tivemos um Monster Gap. Entendeu? Então tem a ver mais com a mensagem do candle anterior do que com o gap em si. Compreendeu? O zero à direita coloca o seguinte, Vlad, por que a RP do dólar e do índice nos 15 no método Leandro não é inicialmente a mesma distância do ponto stop? Porque é o método Leandro, zero à direita. O zero à direita pode utilizar o parâmetro que ele quiser, o método zero à direita, não tem problema nenhum. Cada pessoa vai desenvolver o método que faz mais sentido para si, entendeu? Mas o conceito teórico é o seguinte, é utilizar a distância entre o preço médio de entrada e o stop. Essa distância é projetada para cima. Tá? Para o Leandro, que é o criador do modelo, para ele faz sentido. Isso não quer dizer que tem que fazer sentido para você ou para todo mundo. Né? É só mais uma abordagem de mercado. Cada um vai seguir aquela que faz sentido para si ou criar a sua própria. Não tem problema nenhum você pegar a sua abordagem. Eu não quero trabalhar com RP, quero fechar tudo num ponto. Ou melhor ainda, eu não quero ter um ponto para fechar a posição, eu quero levar pela média móvel de 9. O que é melhor? Depende. Tudo é relativo. Horas a média móvel de 9 vai funcionar melhor. Em outras condições de mercado, fechar tudo num ponto vai ser melhor. Né? Óbvio que o perfeito seria, quando o mercado está bem direcional, conduzir tudo pelo trailing stop. Quando o mercado está mais travado, fechar toda a posição num ponto X. O problema é que a gente não sabe quando isso vai acontecer. Né? Tá? Então a gente acaba sugerindo utilizar sempre a mesma abordagem, para evitar ficar pipocando muito de filosofia para filosofia. Bom, então mais uma olhada no índice, está aí formando o primeiro movimento. Se fechar abaixo da mínima do dia, tem venda. Se superar a máxima do dia, deve fechar o gap. Se romper a linha d'água, tem compra. Lembrando que superar a máxima do dia abre até o espaço para compra, porque testa uma linha de referência que no canal de baixo é bem longo, né? E no dólar, bom, WDOG 16, aqui no 60 já perdeu a mínima da primeira hora, sugere então o fechamento do gap, no mínimo. Tá? Nos 15, essa é a mensagem que fica também. Se romper a máxima do dia, tem compra. Se fechar abaixo da linha d'água, tem venda. Os papéis que antes a gente selecionou para dar uma olhada mais tarde. Petrobras vai fazendo aí nenhum sinal relevante para compra. Não vejo, pelo menos por enquanto. Tá? Pensaria em venda abaixo da mínima do dia. A Vale 5 já abriu abaixo do suporte aqui, né? Que a gente acabou de defender. Abaixo da mínima dos primeiros 15 minutos já gerou uma venda, uma abordagem mais agressiva, mas seria uma forma de participar desse rompimento que está aí acontecendo.
Quem não gosta de operar assim, espera o primeiro movimento, ainda falta mais um candle fechar para depois, se perder a mínima, aí sim ter venda. Banco do Brasil, papel que lembra a Vale, tá? Se perder a mínima do dia, uma abordagem mais agressiva já teria venda. Quem não é tão ousado espera o primeiro movimento para aí sim buscar trade nessa direção. E a Natura também perdeu aí uma zona de suporte. 4 candles de lado, poderíamos pensar em vendas. Operar só pela violação da mínima aqui, considero um pouco ousado. Apesar de ela também no diário estar perdendo um suporte e tá perdendo a congestãozinha do dia anterior já em gap, né? Olha aí. Tá? Aí vai de cada um. Mais tarde a gente volta para o LS Live. O LS Live, que é o canal onde a gente conversa sobre o mercado com os clientes que operam na XP através da linha do Stormer. Tá? Fica o convite para quem ainda não opera com nós, estudar a possibilidade de ser assessorado aí pela equipe da LS. Tá? Então, é só enviar e-mail para atendimento@lendstorm.com.br e entender qual é o processo. Mesmo clientes XP podem migrar sua conta. Tá? Óbvio que tem que estudar e ver certinho qual que é o processo para fazer isso. Eu me despeço, deixo um abraço a todos e desejo um bom pregão a todos os amigos. Falou!